Sim, a sua família é mais importante do que a sua igreja. Eu estou gravando esse vídeo para esclarecer uma postagem que eu fiz no Facebook e que acabou que muitas pessoas acabaram não entendendo, não compreendendo o que de fato eu quis dizer. E hoje nós vamos ampliar esse assunto. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você me dê o privilégio de ter a sua inscrição, clicando nesse botãozinho vermelho que aparece aí e deixando o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo. Vem comigo! Na semana passada eu gravei um vídeo aqui no YouTube falando que a tua família é mais importante do que a tua igreja. Eu reproduzi essas frases em uma imagem e coloquei no meu Facebook, na minha fanpage. E acabou que muitas pessoas acabaram não compreendendo o que de fato eu quis dizer, algumas distorceram, mas tudo acabou em paz e eu quero utilizar essa discussão para ampliar esse assunto e começar fazendo algumas considerações a respeito do que eu disse. Em primeiro lugar, nós precisamos entender as definições de igreja. Por que eu digo definições? Porque a igreja não tem apenas um único significado no Novo Testamento. Primeiramente, eu vou apresentar as definições de igreja porque foi nessa palavrinha que toda a discussão começou. A primeira definição é a definição etimológica. A palavra igreja deriva de uma palavrinha grega chamada eclesia, que significa chamados para fora, chamados no plural. Existe também uma definição teológica, e a definição teológica de igreja, e a principal definição é esta: a igreja é o corpo de Cristo, numa linguagem metafórica, e em outras palavras significa uma comunidade de pessoas que creram no Evangelho e confessaram a Jesus como seu Salvador. Existe também uma definição social, e essa definição faz toda a diferença. E qual é a definição social que eu quero apresentar para vocês? Também é uma definição bíblica. E a definição social de igreja igreja também são comunidades onde os membros do corpo de Cristo se reúnem para cultuar a Deus. Em outras palavras, a congregação que você se congrega no seu bairro, o templo que você se congrega aí no seu bairro, também pode ser chamado de igreja. E isso está na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo utilizando nesse sentido sempre no plural. Ele vai dizer igrejas na Judéia, igrejas na Macedônia, igrejas na Galácia, igrejas na Ásia. Ele se refere não ao corpo espiritual de Cristo, não ao corpo de Cristo, mas sim a uma comunidade onde pessoas estão reunidas para cultuar o nome de Deus. Agora que eu já falei tudo isso, agora eu quero explicar por que a tua família é mais importante do que a tua igreja. Se você ler o meu post completo, se você ler a imagem que eu postei completamente, você vai entender que eu não me refiro à eclesia, eu não me refiro ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, aquilo que na teologia nós entendemos como igreja invisível. Eu me refiro à congregação local onde você se congrega, aí no seu bairro. É isso que eu estou me referindo. E então, por que a tua família é mais importante do que a congregação que você pertence? Eu vou dar dois motivos para isso. O primeiro motivo é esse: a família foi a primeira instituição que Deus criou. Na ordem da criação, a família foi a primeira instituição que surgiu com o casamento. Isso quer dizer que a família é mais antiga do que a igreja. Isso quer dizer que a igreja veio depois da família. Um segundo motivo é que não existe igreja sem família, ou seja, a igreja é formada por famílias naturais. Já que a igreja, isto é, a sua congregação local, é formada por família, não existe uma igreja sadia se não existem famílias sadias. Lembre de uma coisa: o primeiro ministério, o primeiro contato social que o ser humano tem é com a sua família, não é com a igreja. O primeiro ministério que você deve adotar não é o da sua igreja, mas sim o da sua família, porque esse é o primeiro contato social que você tem, é com a sua família, não é com a sua igreja. Mais um motivo para você entender que a família é mais importante do que a sua congregação local. Mas aí surgiram algumas objeções do tipo: você está contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas aí eu quero fazer um esclarecimento aqui que vai fazer uma diferença enorme na sua cosmovisão. Algumas pessoas têm uma compreensão muito equivocada de que o reino de Deus é somente a igreja, de que a obra de Deus é somente a igreja, e isso biblicamente não existe. Sabe por quê? Porque a sua família também é o reino de Deus, a sua família também é obra de Deus. Você não vai concordar comigo se eu disser que a tua família é obra do diabo. Eu não vou dizer que a minha família pertence ao reino do diabo, porque não pertence.
Porque a minha família, a sua família são instituições criadas por Deus. A gente tem uma compreensão muito restrita a respeito do que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo aquilo que Deus criou. Pense em tudo que Deus criou. É a natureza, é o universo, são os seres humanos. E o diabo também faz parte do reino de Deus. Eu sei que isso pode chocar um pouquinho você, mas o diabo, ele só atua dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então, nem o diabo está fora dos domínios de Deus, nem o diabo está fora do reino de Deus. Claro que a relação entre ele e Deus é diferente da relação entre nós e o nosso Deus. É completamente diferente, mas até ele está submetido ao reino de Deus. Ora, se tudo que Deus criou pertence ao reino de Deus, então a igreja, a sua congregação local, não é ela exclusivamente, somente ela, o reino de Deus. A família que você pertence é o reino de Deus. Teve uma querida irmã que escreveu o seguinte, e esse texto é meio contraditório. Primeiro, que a igreja somos nós. Até aqui tudo ok, tá certo? Segundo, que Deus é sim mais importante que nossa família, pois a própria palavra diz que quem não deixar tudo isso por mim não é digno de mim. É o que eu estou dizendo, as pessoas estão reduzindo a igreja como se só a igreja fosse coisa de Deus. A irmã está querendo dizer aqui que ir para a igreja sempre é o mesmo que buscar a Deus, e eu asseguro que não é verdade, porque nós sabemos que há muitas pessoas que vão para a igreja, ou seja, que vão para uma congregação, que pertencem a uma congregação, mas não buscam a Deus de verdade. Portanto, ir para a igreja todos os dias, a sua assiduidade na igreja, não significa que você tem uma fé muito grande, não significa que você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Já um outro irmão em Cristo escreveu uma coisa interessante. Ele diz assim, a igreja de Cristo, a igreja celestial, o corpo de Cristo, o reino é mais importante que qualquer parentesco carnal, e se os dois forem postos em detrimento, escolheremos a família dos céus. Quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Aí ele deu aqui algumas referências, mas é o que nós estamos dizendo, como eu disse no início. Se você ler a minha postagem completa, você vai ver que eu não me refiro em nenhum momento ao corpo de Cristo, eu não me refiro à igreja celestial, eu me refiro à congregação local. Isso fica muito bem claro quando eu digo, o que adianta você ganhar cargos na igreja e você não tratar bem a tua esposa? O que adianta você ganhar cargos na igreja e não tratar bem os teus filhos e perder os teus filhos para o mundo? É exatamente isso que eu quero dizer. Se alguém se opõe a isso aí, é como se a pessoa estivesse dizendo que tratar bem a esposa não fosse tão importante como ir para a igreja. E no meu entendimento a respeito das escrituras, tratar bem a nossa esposa é prioritário, tratar bem a nossa família é prioritário. Tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que eu acho muito fantástico. Ele diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes e principalmente de sua própria família, esse já negou a fé e é pior que um descrente. E isso a gente deve considerar muito. Uma outra pessoa escreveu, para mim esse texto incentiva o crente a não ir na igreja, para ficar atrás da família, sendo que dá para fazer os dois com sabedoria. 1h30 num dia para o Senhor não nos prejudica em nada, pelo contrário. Quando eu escrevi esse texto, eu não estou falando de duas opções que se excluem, ou família ou igreja, não é isso. Eu estou falando aqui de uma lista de prioridades. Eu estou dizendo que a família, você deve dar mais prioridade a ela do que a sua congregação local. Eu não estou dizendo nada para a pessoa deixar de ir para a igreja. Aí alguém escreveu também na postagem dizendo, olha, Jesus disse que se você não deixar pai, mãe, filho, casa, propriedades e seguir a mim, não será digno de mim, não vai para o céu. É aquela situação, as pessoas estão confundindo Jesus com a congregação local. Era uma coisa que não era nem para acontecer. Uma coisa é Cristo e uma outra coisa é a congregação local. A congregação local não é o corpo de Cristo. Na congregação local tem membros do corpo de Cristo, mas a comunidade que se reúne na sua congregação não é necessariamente o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque muita gente que senta do teu lado, como eu já falei, nunca conheceu o Evangelho. Muita gente que pega o microfone da tua igreja não faz parte do corpo de Cristo. Ele é membro da tua congregação, mas necessariamente não significa que ele é membro do corpo de Cristo. De maneira que no dia do arrebatamento, Deus ele vai tirar uma igreja do meio da igreja. Entendeu? Ele vai tirar a igreja de dentro das igrejas. Sabe por que eu escrevi tudo isso? Porque a gente ouve muitas histórias de pessoas que lutam por cargos na igreja, mas em casa maltratam sua esposa. De pessoas que tratam todo mundo bem na igreja, na sua congregação. Na congregação é um anjinho, mas quando chega em casa é um demônio que bate na esposa, que maltrata os filhos. É isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, não me entendam errado. É isso que eu estou dizendo. Você não precisa sacrificar a tua família por
por causa da igreja. Não faça isso de maneira nenhuma. Trate bem a tua esposa. Vai chegar um momento em que você vai precisar deixar um dia de ir na igreja para namorar com a tua esposa. O que tem de mais? É pecado? Não é pecado. A gente sabe que Davi foi um grande rei de Israel. Politicamente ele foi um sucesso, porém, como pai de família, Davi foi um fracasso. E nós conhecemos isso. A família de Davi viveu em problemas o resto da vida dele, porque ele não soube dar atenção à família dele. Ele se importou exclusivamente com o reino de Israel e não se dedicou como deveria à sua família. Ele não se dedicou como pai. E o desastre nós já sabemos como foi. Um outro exemplo ainda bem mais dramático é o exemplo de Eli, o sacerdote. Quando chegou aquele homem dizendo a notícia de que os 2 filhos de Eli tinham sido mortos na guerra, Eli não se abalou, mas diz o texto da Bíblia que quando Eli ouviu dizer que a arca do Senhor foi roubada, ele pegou um susto, caiu e quebrou o pescoço. Ou seja, esse texto deixa claro que Eli se importou mais do que com aquela caixa lá, que era a Arca da Aliança, do que com os próprios filhos dele. E tem muita gente fazendo isso hoje. Tem muita gente considerando o templo de tijolo mais importante do que a sua família humana, do que os seus filhos, do que a sua esposa. Pelo amor de Deus, a gente não pode nunca inverter a ordem das coisas. A congregação onde você está é um lugar onde Deus também se manifesta, mas a sua família é onde Deus também se manifesta. Afinal, tem algum lugar onde Deus não está presente? Eu li aquele Marquinho Anão, que fazia o programa da Record, com o Geraldo Luiz, ele escreveu uma frase interessante. Ele disse: o que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha família? Pois entenda isso, o primeiro ministério que você tem é a sua família. A primeira comunidade com quem você tem contato não é a sua igreja, é a sua família. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado muito claro a partir de hoje, que eu espero que esse vídeo possa mudar a sua forma de pensar e que você se dedique muito mais à sua família, não deixando a igreja, não abandonando a sua congregação, como é costume de alguns. Está lá em Hebreus, no livro de Hebreus tem essa ordem, porém, não negligencie a assistência que você deve dar à sua família, como pai, como marido, como administrador da sua casa. Não negligencie por causa da sua igreja. Não perca os seus filhos, não perca a sua família, não destrua o seu casamento por causa da tua igreja, que não vale a pena. Não vale a pena.